Olá, meus amigos, eu sou o Luiz Henrique do Colégio C e hoje vamos continuar a continuidade do livro dos Miseráveis, beleza, galera? Dos Miseráveis, beleza, galera? E agora, galera, nós estamos aqui no nós estamos na quinta parte, né, que é País, beleza, galera? Do capítulo 12, número 13, foi a vida de Conceição, que tava passando mal também, ela não tava sobrevivendo muito bem. Depois levou um homem pra casa dele, né? Então, levou para casa com ele, beleza, galera? Então, é só explicar isso pra vocês. Depois do vídeo anterior, foi que durante muitos anos a Conceição ela crescia muito, ela era pequena, mas agora ela tava crescendo e tava se tornando moça, beleza, galera? Só explicar isso pra vocês. Certo? Vamos lá. E agora vamos para o capítulo 5. Vamos para a quinta parte, que é país. Beleza, galera? Esse aqui é o último, galera. Esse aqui é o último capítulo. Depois vai ter o capítulo 21, galera. Só que esse aqui vai ser bem longo, esse último, beleza, galera? Então eu vou separar dois capítulos, dois capítulos por vídeo. Dois capítulos, porque essa quinta parte, essa última parte. Essa é a última parte, quer dizer que vai ter muitos capítulos, vai ter o 14 até o 21, por isso que vai demorar bastante. Em todo caso, eu vou fazer, vou fazer dois capítulos em um vídeo, beleza, galera? As outras foi bem rapidinho, ó, 4 ou 2 ou 3, né? Foi bem rapidinho. Só que esse aqui é muitos capítulos esse último. Em todo caso, eu vou dividir em dois, beleza, galera? Vamos lá. Capítulo 14, Maios. Beleza, galera? Vamos lá. Passados 8 anos, depois daqueles acontecimentos sobre acabar de narrar aquele rapaz pobre, do caso o rapaz ele vivia pobre, do caso, né? Ele vivia de uma antiga casa de modos. Ele morava com o Divaldim, depois e com Seste. Depois ele chamava-se de quem era, afinal. Depois ele tá querendo saber quem é aquele cara. Beleza? Depois é o alvo de Guilhermet. É um homem vigoroso. Ele já tá na casa de 90 anos. Beleza? E também ele falava, exagerava um pouco. Depois de passar 3 anos, ele roncava alto. Beleza, galera? Depois ele gostava de briga, galera. Ele gostava de briga, viu só? Depois ele vivia uma filha que ele tava teirona, ele vivia uma via teirona, né? E ela tá mais de 50 anos, beleza? A filha tem 50 anos, beleza? Depois daquela fortuna, ele aplicará o restante da renda da fixa. Depois, ou seja, ele tava de uma boa renda e depois ele não tava deixada fortuna, beleza? Conceição, beleza? Certo? Depois a filha tava. Depois aí ela era criança, depois ela estava entutumunhada e tava descompunha com os criados, beleza? Depois, politicamente, que o Guilhermet, ele tinha muitas opiniões odorosas, beleza? Ele adorava a casa real, também ele gostava da casa real e do Bourbon, beleza? Depois ele estava reproduzido do trono, depois da queda da Napoleão, beleza? Depois aí tinha um horror da pública que aconteceu da Revolução da Francesa de 1789, beleza, galera? Depois, justamente por isso que eu considerava que no caso daquela vergonha do casamento, a filha já estava falecida, beleza, galera? Depois o marido, ele fora de um herói, ele teve uns exércitos, né, napoleônicos, beleza? Depois ele teve um motivo de namoreando coronel e também ele estava recebendo um tempo para o título do barão, beleza? Ele tava pensando também do título e também do barão, beleza? Depois da restauração da casa do Real Bourbon, o título ele não tava mais reconhecido
a não ser dos pelos admiradores, Napoleão, beleza? Dessa filha, ele nascerá, é um menino, beleza, galera? Ao invés da menina, agora ele é um menino, beleza? Marius, ele é um neto de Guilherme, beleza? Mas é um capítulo que é esse cara, beleza, galera? O Marius, ele é um neto de Guilherme, beleza? O avô, galera, o avô, ele odelatrava a criança, beleza? Depois ela tava brigava pelo pai do coronel, porque era Napoleão, ele não queria jamais que o menino, ele não queria jamais que o filho se machucasse, beleza? Depois daquela direção, ele queria educar o menino, beleza? Ele tava querendo educar o Marius, beleza? Depois, um antigo coronel, ele vivia modestamente de uma pequena aldeia, beleza? Depois ele cultivava flores, também estava de país, depois escondido para a igreja, depois do filho de longe, beleza? Estava de longe, porque passavam 2 meses de país, depois ele estava escolhida da igreja, né? Para ver se o filho está bem, beleza? E também o sacristão da igreja em Paris e o padre estava em aldeia em seus únicos amigos, os únicos amigos, beleza? O menino cresceu e tornou-se rapaz e nunca teve notícias do pai, beleza? Mas nasceu, só que não teve notícias pelo pai, certo? Quando este morreu, galera, Guilherme morreu, eu acho que não sei. Quando o rapaz morreu, ele morreu em 1872, beleza? Depois o mais, ele recebeu as últimas palavras da carta testamentária, beleza? Depois ele deixou o título do barão, beleza? Ele entendia que a vida da batalha de Waterloo, ele queria ir embora, na verdade, galera, o Thénardier, ele que estivesse tentando assaltá-lo, também depois aí, ele quando estava inocente, mas isso nem que o coronel, mas ninguém nunca souberam. Depois o coronel, ele não tava souberam de nada, galera. Depois aí tá querendo roubar coisas e tudo mais. Thénardier, ele estivesse tentado assaltá-lo quando teve um inocente, beleza? Depois o Miles estava direito. Depois ele sempre estava afastado pelo pai, porque o pai sofreu muito porque ele estava na sua morte, beleza? Então o pai do Miles estava desesperado, né? Ele estava falecendo, né? Então depois aí o pai foi morto, beleza? O pai de Miles estava morto, beleza? Depois ele estava jogado abandonado, beleza? Depois ele estava jogado abandonado, beleza? Depois do certo domingo, o Miles rezava a igreja no segredo do sacristão e depois aproximou-se e pediu para mudar de lugar, beleza? Depois, durante os 10 anos, ele estava obsessivamente pobre porque estava olhado por um filho. Depois ele passava pelo poder e também estava dirigir a palavra, beleza? O sogro do homem, ele estava rico, ameaçava defender o filho e também o pai estava procurasse emprego, beleza? Ele sacrificou-se pelo filho e também estivesse do filho garantido, beleza? O filho, depois o filho estivesse garantido e seguro, beleza? Depois o pior, o sogro, ele não gostava muito de motivos políticos. Depois ele tinha um coronel na Napoleão, chamava-se de Montmorency, beleza? Mais ficou comovido. E depois o mais ficou comovido, galera, porque ele passou a estudar de história da República do Império Napoleônico, beleza? A Revolução Francesa é a seção da Napoleão Bonaparte. Os fascinaram muito porque eles tiveram uma longa batalha, né, contra a Revolução Francesa e a seção de Napoleão de Bonaparte, beleza? Depois ele deixou de admirar sobre os reis da casa de Real de Bourbon. Ele queria admirar sobre os reis da casa porque ele queria esse poder, beleza? E depois ele queria anotar os funcionários, né? Depois ele e também dos democráticos e também tá querendo uma homenagem de um pai, beleza?
Depois ele fez cartões de visita do título. Depois tá escrito Barão Myers de Portmercy. Quando pode, depois ele tava olhando quando que ele pode procurar o sargento. O Schneider estava de estalagem do segundo endereço. Ele estava deixado pelo pai. Depois daquele título, ele estava de fora de falência, beleza? E depois não estava conseguindo descobrir o que é lá de fora, o que é de fora da família de Miles, certo? Depois o avô acreditava que Miles ele tinha uma namorada, beleza? Depois ele viajava. Depois eles visitaram as roupas deles. Depois eles descobriram o que é a testamentária deixada pelo pai e dos cartões do título do barão. O avô exatou, beleza, galera? Depois o Miles ele abandonou a casa do Sr. Guillermet, beleza, galera? Depois ele não aceitou a mesada porque ele queria tentar enviar porque o Bourbon ele queria deixar o imbecil do rei, beleza? Imbecil no caso, né? Porque tiveram uma longa batalha, porque os bandidos eles fizeram uma revolução fora do formaram os bandidos eles fizeram uma revolução. Depois aí eles formaram um corte da Napoleão, beleza? Depois sem fogo, lareira, o casaco do Roto, sem nada, ele estava sem roupas e também estava sem relógio, beleza? Depois aí, todos os dias, o Miles passeava do jardim de Luxemburgo. Ao caminhar, ele passava de um jardim de Luxemburgo, beleza? Só explicar isso pra vocês. Depois eles estavam sempre sentados, mesmo banco, depois extremidade, após das alamedas e também estavam mais solitárias, beleza? Depois o velho era muito velho. Depois aí o homem estava sentado, ele estava com 70 anos, cabelos brancos e sério. Ele parecia pouco comunicativo, beleza? Depois estava desajeitado, também sempre vestida, também de preto, e também uma jovem que parecia uma aluna de internato, beleza? Depois de passados 6 meses, ele queria ir ao parque, beleza? Depois ele queria voltar e enfrentá-lo e de surpresa, beleza? Depois o velho, ele era assim mesmo. O velho era mesmo porque ele queria ir, beleza? Depois aí, mais ele passeava de uma alameda e depois ele ergueu o rosto com timidez, né? O timidez do velho. Depois ele viu que a emoção dele era inexplicável, beleza? Depois aí ele observou o homem. Depois ele parecia o pai e a filha, beleza? Depois eles caminharam. Depois o mais ele olhou a doçura. Depois aí ele retribuiu ao olhar do coração batendo forte, né? Né? Depois passou para ir para o Luxemburgo, beleza? Exclusivamente, cara, a moça de longe. Ele sempre tocava longos olhares. Depois o pai percebeu que muitas vezes ele passeava por sem filha, beleza? E também mais ele foi namorado. E depois o pai, e depois o Mário e você. Depois o mais namorava. E depois o mais ele morava, galera. Ele morava, galera. E depois descobriu que o porteiro e depois ele havia mudado, beleza? Ao deixar no novo endereço, ele ficou desesperado. Quando que o Miles seguiu os ambos de um prédio modesto, no dia seguinte, é a mesma coisa, só que algumas coisas vão mudar diferentes, viu só? Depois o pai entrou e ele também depois encarou o rapaz e depois então encarou a filha, né? E depois voltaram para o jardim de Luxemburgo, beleza?
Capítulo 15, já temos o capítulo 4, agora capítulo 15. Capítulo 15, né? Uma família de vantagens. Depois, ninguém dos vizinhos, ninguém das pessoas, ninguém é simples assim. Por quê? Porque ninguém, ele servia dos vizinhos. Beleza? Depois a casa estava de cômodos de lado do mais, e depois uma família de 4 pessoas, a mãe, o pai e 2 filhas, estavam crescidas. Depois aí, aqui, ele nunca via um pai, uma mãe e 2 filhas. Beleza? Depois aí, é um menino de Alegre, do caso, né? E talvez ele gostava de livro, depois ele estava de Gavaroche, beleza? Depois a mãe e o pai, depois eles pareciam importar que o menino, importavam que o menino, quando ele queria visitar a família, ele estava encontrando a miséria de nenhum sorriso, beleza? Porque ele, o que mais sofreu, no caso, estava desesperado porque as coisas mudaram diferentes, por isso que aconteceu logo que aconteceu essa coisa do passado, beleza? Depois a família estava desajeitada, depois o mais, ele pegou os aluguéis atrasados, depois ele pediu para o locador, ele não queria comunicar, né, sobre ajuda, beleza? Depois, no dia seguinte, no inverno, quando o mais ele subia na rua, ele passava correndo, né? Passava correndo de 2 mocinhas, depois vestidas com farrapos, e depois eles falavam com voz baixa, beleza? Depois, mais tarde, no quarto, ele resolveu abri-lo porque ele teve esperança de contratar alguma indicação do endereço que as mocinhas queriam desenvolver os 4 envelopes dos moradores do nome dos destinatários, beleza? Depois a assinatura estava diferente, porque a letra era sempre a mesma, beleza? Depois aí, mas ele desistiu de encontrar o dono da casa, beleza? Depois ele deixou o envelope do canto, beleza? Depois da manhã seguinte, no estudando, quando ele bateu na porta, um jovem magra apareceu maltratada, com uma voz rouca, beleza? Depois abriu e leu uma carta redigida de vários erros de ortografia, beleza? A carta tá lá mesmo, só que teve algumas coisas erradas nas letras, beleza? Rorado vizinho, beleza? Depois ele sabe a bondade. Depois ele estava em trimestre sobre que ele devia sonhólio. Depois aí ele devia o Senhor de abençoe. Depois a filha ele diria que o pão ele devia dois dias, beleza? Depois os quatro pessoas, depois da esposa dele, estava doente, porque o jogo quando ele regenerou-se o coração, ele não queria negar em um pequeno donativo, beleza? A letra estava igual, a letra estava igual, só que as cartas estavam encontradas na rua, beleza? Então, enquanto que o mais refletia a moça, ele passeou pelo quarto sem cerimônia, porque ele folheou os livros, viu sobre o Artalu. Galera, ele estava querendo investigar os livros, ele estava procurando os livros, esse nome de o Artalu, beleza? Depois o pai, também o pai demais esteve naquela batalha, beleza? O mais ele pegou o envelope, depois encontrou no dia anterior que ele devolveu para a moça que ela saiu, no caso aquela madrasta, no caso ele devolveu para ela, beleza? Depois ele viu que ele estava sujo, miserável. Depois ele partiu em busca do velho que falava pelo mais, e depois ele refletiu. Depois da espécie das pessoas, da gente dele, né? Que eram os vizinhos. A parede ele estava separada dos quartos de John Dredd. Depois era grossa, beleza? Depois ele encontrou três ripas cruzadas sobre um buraco, de onde ele podia observar o cômodo do lado, beleza? Depois aí, uma cadeira de palha, ele tava de bamba, 2 camas e uma lareira de fogareiro. Depois teve uma ordem de ardiam sobre os pedaços de lenha. Depois sobre a mesa,
pela sobremesa, depois tive um papel da tinta, beleza? Depois adaptava a aparência do Cruel e jeito. Depois vigarista, ele fumava de cachimbo uma mulher que gorda que estava agachada de uma lareira, beleza? É quando que todas as coisas que acontecem nessa casa, né? Beleza? Que é uma mulher, tem uma lareira também, tem móveis, cadeira, paia, com as duas camas, fogareiro, adião, pedaços de linha, papel de tinta, um homem de 60 anos, barba grisalha e queno de magro, e aparecia cruel e jeito de margarista, e fumava de cachimbo. É uma mulher, todas as coisas, é uma mulher gorda que agachava junto à lareira, beleza? Depois aí, a menina estava pálida, depois estava sentada na cama, depois seguramente da filha, ela estava mais nova, depois mais ele queria abandonar o posto da observação quando ele estava cansado, beleza, galera? Ele ouviu o ruído, beleza, galera? Depois aí, o João Dredd, ele derramou os agradecimentos sobre o homem que ele saiu com o Marius. Depois ele saltou pelo posto, né, de observação do cômodo ao lado. Depois ele correu para a rua. Ele queria que o pai e a filha, para que ele descobrisse sobre o endereço, sobre o conceito que ele morava. Beleza, galera? O conceito ele morava com o homem, né? Depois ele tá querendo qual o endereço da casa, beleza, galera? Depois aí estava na carruagem do aluguel, beleza? Depois ele voltava desanimado, né? E quando que ele correu quando o João Dredd, beleza? Depois ele teve uma inspiração que ele pediu que ele encontrasse um endereço de velho para uma moça, beleza? Depois o jovem estava garantido o capaz para descobrir o que é aquele endereço de país, beleza? Depois aí, a tristeza bem do interesse, um rapaz pela outra, beleza? E aí, galera, logo em seguida, ele tratava de acertar muitas contas do senhor. Ele contratava de acertar muitas contas para o Marius, beleza? E também, mais importante, ele não estava reconhecendo, ele estava reconhecendo sobre o outro caso que ele voltaria. E agora eles vão ganhar muita fortuna. Beleza, galera? E terminamos aqui o capítulo 14 e 15. Então, galera, esse aqui vai ser bem longo. Então, no caso, vou separar duas partes, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então, 14 e 15, depois vai ter 16 e 17, 18 e 19, 20 e 21. E aí já acaba a história dos Miseráveis, beleza, galera? A leitura, beleza, galera? Então, a gente vai ler o capítulo 16 e 17 no próximo vídeo, beleza, galera? Se você gostou, né? Então deixa o like, beleza, galera? Um abraço e até a próxima noite. Falou!